Muito boa noite, amados irmãos e amigos, presentes e radiovintes na cidade de Mendonça, Argentina. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês o programa divino correspondente ao nosso tempo e ver assim em que parte do programa divino nos encontramos neste tempo final, para o qual quero ler no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 em diante, onde nos diz: E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. E os seus olhos como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o Filho do Homem com as chaves do inferno e da morte. Podem sentar, queiram ter a bondade. O Filho do Homem com as chaves do inferno e da morte. Para poder compreender nosso tema desta ocasião, do qual lemos nesta página apocalíptica, onde nos mostra que Jesus Cristo, o Filho do Homem, é quem tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, do inferno, do Hades ou do inferno. Para poder compreender nosso tema, necessitamos saber que uma chave sempre dá lugar à entrada à pessoa que possui essa chave, quando a usa abrindo a porta ou cadeado que está diante dele. Ou seja, que possuir uma chave dá acesso ou entrada à pessoa que possui aquilo para o qual foi feita e dada essa chave. Por exemplo, se é a chave de uma casa, a pessoa que possui essa chave tem acesso a essa casa. Pode entrar nessa casa porque tem a chave dessa casa. Se for a chave de um carro, de um automóvel, essa pessoa tem acesso a esse automóvel e pode entrar nesse automóvel, pode dirigir esse automóvel. Se é a chave de um reino, com essa chave se abre esse reino. Se é a chave
de uma era, com essa chave se abre essa era. Se é a chave de uma dispensação, com essa chave se abre essa dispensação. É muito importante também ver, através da Escritura, que Cristo, falando a São Pedro, em uma ocasião em que São Pedro deu a conhecer a Cristo, a revelação que ele tinha em São Mateus, capítulo 16, versículos 13 em diante, diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Agora vejam, depois de São Pedro ter essa revelação do céu e revelá-la a Jesus e aos demais discípulos que estavam ali, depois Jesus diz aos seus discípulos: não vão dizer que eu sou o Messias, ou seja, que eu sou o Cristo. Não vão estar dizendo por aí que eu sou o Cristo, sendo Jesus Cristo o Messias, o Rei de Israel. Agora diz aos seus discípulos que não digam às demais pessoas, mas que guardem isso para eles e não revelem aos demais. Por exemplo, não revelem aos sacerdotes, aos fariseus e saduceus, ao concílio do Sinédrio e o sumo pontífice. Seja esta revelação para vocês. Por quê? Porque a eles era concedido conhecer os mistérios do reino dos céus que estavam sendo cumpridos e estavam sendo revelados às crianças, ou seja, aquelas pessoas simples que estavam obtendo essa revelação do céu. Como disse Jesus em São Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 27, em uma ocasião: por esse tempo, disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora vejam como essa revelação de quem era o Pai, velado e revelado naquele tempo por meio de Jesus, esta revelação era somente para um grupo de pessoas aos quais Jesus Cristo queria revelar esse mistério que estava sendo cumprido no meio do povo hebreu. Aos demais, Jesus falava em parábola, disse: para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam e entendam e se convertam e eu os salve. Mas a vós é concedido o quê? Conhecer os mistérios do reino dos céus.
Diz também: bem-aventurados vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem. Porque muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. São Mateus capítulo 13, versículos 16 ao 17. E agora, vejam como esta revelação da primeira vinda de Cristo estava cumprida no meio do povo hebreu e a religião hebraica, com o concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio, e o sumo sacerdote e todos aqueles sacerdotes não tinham percebido que a vinda do Messias já estava cumprida no meio do povo hebreu e já levava 30 anos. No meio deles, cumprida. E agora tinha começado seu ministério, o Messias, no meio do povo hebreu, e não podiam compreender esse grande mistério da primeira vinda de Cristo, mesmo que Deus houvesse dito pelo profeta Isaías e pelo profeta Miqueias sobre a vinda do Messias que viria por meio do nascimento através de uma virgem e que nasceria em Belém da Judéia. Por meio do profeta Miqueias disse que nasceria em Belém da Judéia. Viria de Belém da Judéia. E por meio do profeta Isaías disse que seria por meio de uma virgem e que também seria por meio da descendência de Jessé. Seria um broto, um renovo, que nasceria desse tronco de Jessé, ou seja, seria um tatara ou tataraneto, segundo a carne, porque a Virgem Maria era uma descendente do rei Davi e, consequentemente, descendente de Jessé. Agora, este mistério da primeira vinda de Cristo, mesmo que é o maior mistério que foi realizado naquele tempo de Jesus e os apóstolos, esse mistério, e desse mistério, tinha se falado por meio dos profetas do Antigo Testamento, e tinha sido dito que seria por meio de uma mulher virgem, e se havia dito também que seria por meio da descendência de Jessé. Portanto, essa mulher virgem tinha que vir da descendência de Jessé e tinha que nascer em Belém da Judéia. Ou seja, que tinham bastante informação profética dada com relação à vinda do Messias, e com tudo isso, não perceberam do cumprimento da vinda do Messias. Para a segunda vinda de Cristo, temos menos informação profética com relação ao lugar e descendência e todas estas coisas. Mas não importa, porque tudo isso está nos tipos e figuras. E o cumprimento dessa promessa estará se identificando com todos os tipos e figuras que falam da segunda vinda de Cristo. Agora, com relação à vinda do Messias, para poder compreender, crer e receber a vinda do Messias, as pessoas tinham que ter a revelação do Pai Celestial, a revelação do céu. Porque nenhuma pessoa, por sabedoria humana, pode descobrir os mistérios de Deus, e menos um mistério tão grande como a primeira vinda de Cristo. Tem que ser por revelação do céu. E agora, Pedro, do qual lemos, o qual, quando Cristo perguntou: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. De onde Pedro tirou essa revelação? Do céu. Pedro era um homem sem letras, um homem que não tinha estudado, e menos teologia, e menos tinha estudado em um seminário ou em uma universidade, mas tinha recebido a revelação do céu para saber que Jesus era o cumprimento da primeira vinda do Messias. Era o cumprimento da vinda do rei de Israel. E vejam vocês como Pedro reconheceu que nesse véu de carne chamado Jesus estava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, manifestado em carne humana, o Verbo, que estava com Deus e era Deus, que tinha se encarnado e estava no meio do povo hebreu e era chamado Jesus. Pois ao véu de carne foi colocado o nome Jesus,
E assim se chamava o anjo do Senhor, o anjo do pacto, feito homem no meio do povo hebreu, para realizar sua obra de redenção na cruz do Calvário, obra que o povo hebreu não compreendia, mas que estava nos tipos e figuras que o mesmo povo hebreu realizava todos os anos. Por exemplo, no Cordeiro Pascual que o povo hebreu sacrificava a cada ano, no dia 14, que era a véspera da Páscoa, sacrificava cada família um cordeiro e o comiam assado, mas seu sangue era o sinal o qual no Egito colocaram sobre as portas, o batente das portas e também os umbrais das portas, para que a morte não entrasse e assim os primogênitos não morressem naquela noite da Páscoa, a qual começaria desde o pôr do sol em diante. Agora vejam vocês como, com aquele sacrifício do Cordeiro Pascual, foram livrados todos os primogênitos do povo hebreu. Por isso é que Deus disse: todos os primogênitos são meus. E agora os primogênitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro são de quem? De Deus. E são redimidos com o sangue do Cordeiro de Deus. Esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que foi representado no Cordeiro Pascual que ofereceram lá no Egito na véspera da Páscoa. Vejam vocês, esse sacrifício lá representa o sacrifício de Cristo pelos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, assim como aquele sacrifício no Egito, feito pelo povo hebreu, por ordem divina através do profeta Moisés, era o sacrifício pelos primogênitos do povo hebreu, do Israel terreno. Mas agora, o sacrifício do Cordeiro Pascual pelos primogênitos, pelo Israel celestial, vejam vocês, é um sacrifício superior. É um sacrifício que não cobre o pecado, mas que tira o pecado. É o sacrifício do Cordeiro de Deus, do qual João disse, falando e vendo, Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o sacrifício por todos os primogênitos do céu, do Israel celestial, os primogênitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E agora estava presente ali o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, no meio do povo hebreu e pregando o Evangelho, e já tinha uns quantos discípulos com ele, tinha os 12 apóstolos e outras pessoas mais que o seguiam. E agora pergunta, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E Pedro tinha a revelação de quem era Jesus, sabia que era o Filho de Deus, o Messias, o Rei de Israel. Revelação que o sumo sacerdote não tinha, mesmo que tivesse estudado tanto e tinha tantos graus em teologia como também os membros do conselho do Sinédrio. Agora, vejam como Cristo diz a Pedro, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E continua dizendo a Pedro algo muito importante para Pedro e diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus. A quem daria as chaves do reino dos céus nessa ocasião? Cristo? A São Pedro. Cristo é quem tem todas as chaves. Temos as chaves do reino dos céus, temos a chave de Davi, temos as chaves do inferno e da morte, e assim por diante. Temos inúmeras chaves com as quais se abre aquilo do qual essa chave é. Ao que pertencer essa chave, usando essa chave, se abre isso. Agora, vejam como
Ninguém mais podia abrir o reino dos céus, exceto Pedro, o qual recebeu da parte de Cristo as chaves do reino dos céus, a revelação. E, por isso, no dia de Pentecoste, Pedro, pregando, abriu, usando a chave, a revelação da primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. Abriu com essa revelação, abriu as portas, ou a porta do reino dos céus, e a porta é Cristo. Ele disse, eu sou a porta, e quem por mim entrar, será salvo. E agora, Pedro abre a porta que é Cristo para que entrem por Cristo ao reino dos céus. Abriu a porta no meio dos hebreus, ou seja, ao povo hebreu, e depois na casa de Cornélio, abriu a porta para os gentios. E essa porta esteve aberta. A porta ao e do reino dos céus para entrar por essa porta por Cristo, o Cordeiro de Deus que veio e morreu na cruz do Calvário e nos limpou de todo pecado com seu sangue precioso. Mas essa porta vai se fechar algum dia, e ninguém mais poderá entrar por essa porta, e isso será quando Cristo terminar sua obra de redenção no céu. Quando ele terminar sua obra de intercessão lá no céu, pois ele está no céu no trono de Deus, no lugar de intercessão, assim como o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ou seja, um dia no ano, entrava com o sangue do bode no lugar santíssimo e colocava o sangue sobre o propiciatório com o seu dedo, aspergia 7 vezes e o sumo sacerdote fazia intercessão no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu também. E depois, quando saía, o povo hebreu ficava reconciliado. Todo o povo hebreu ficava reconciliado. Mas, vejam, todas essas pessoas que ficavam reconciliadas nesse dia tinham que ter se afligido, arrependidos pelos seus pecados e ter se afligido por ter pecado diante de Deus. E quem não fizesse assim, seria cortado do povo. O juízo divino viria sobre a pessoa, porque o salário do pecado é morte. Portanto, essas pessoas que não se afligissem diante de Deus seriam cortadas do povo. Por quê? Porque seus pecados não seriam perdoados. Seus pecados não seriam cobertos com o sangue daquela expiação, com o sangue daquele bode que é o sangue da expiação que era colocado no lugar santíssimo sobre o propiciatório, e consequentemente o juízo divino viria sobre a pessoa e era cortada do povo. E também essa pessoa perdia o direito de pertencer ao povo hebreu, ao povo de Deus. Agora veja o que acontecia no dia 10 do 7º mês de cada ano, em Levítico capítulo 23, versículo 26 em diante, nos diz: Disse o Senhor a Moisés, o dia 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. E agora, vejam como no meio do povo hebreu se efetuava esse dia da expiação. E isso é o mesmo que esteve acontecendo no meio do Israel celestial, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde encontramos Jesus Cristo, o sumo sacerdote, no templo, no lugar santíssimo, mas não do templo terreno, nem do templo terreno de Salomão, nem do templo terreno de Moisés. Esses templos já foram destruídos, não estão. Mas agora, onde está o sumo sacerdote Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque? Cristo é esse sumo sacerdote Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e está no templo de Deus que está no céu. Ele, com seu próprio sangue, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu, colocou seu próprio sangue lá no céu sobre o propiciatório
do templo que está no céu e esteve fazendo intercessão por todos os membros do Israel celestial, por todas as pessoas que têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, as quais viriam à terra de etapa em etapa, de geração em geração, e escutariam a pregação do Evangelho e receberiam Cristo como seu Salvador, e se tornaria efetivo nessas pessoas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e seus pecados seriam limpos e ficaria a pessoa justificada, ou seja, como se nunca tivesse pecado. Assim, Cristo esteve fazendo de era em era, fazendo intercessão no céu, por cada pessoa que tem seu nome escrito no céu, o qual vem viver nessa terra através das diferentes etapas e gerações, até que entre, até o último dos filhos e filhas de Deus, dos escolhidos de Deus. E o último entrará no último dia, que é o último dia ou sétimo milênio, no qual nós já estamos vivendo. Portanto, de um momento a outro, através da pregação do Evangelho, os escolhidos do último dia, vejam, vocês estão escutando e estão recebendo o Evangelho, estão entrando no corpo místico de Cristo. E quando entrar o último dos escolhidos, já então terá entrado cada um que corresponde a entrar primeiro e com o último, pois se completa o número dos membros da Igreja de Jesus Cristo. E depois Cristo fará sua reclamação, sairá do trono de intercessão no céu, fará sua reclamação e já não haverá mais sangue lá no templo que está no céu. E assim como o sumo sacerdote, quando saía, ficava reconciliado, o povo hebreu, com Deus. E assim, quando Cristo sair do lugar de intercessão, todo filho e filha de Deus que creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados, o sangue de Cristo e recebeu seu Espírito, já tem sua reconciliação espiritual e para o último dia, se partiu, se morreu seu corpo físico, será ressuscitado em um corpo eterno. E nós, os que vivemos, seremos transformados e então teremos a adoção. Ou seja, a redenção de nosso corpo físico, onde obteremos um corpo eterno e glorificado como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E então teremos a plena redenção, ou seja, teremos a plena reconciliação com Deus, até fisicamente também. E então teremos um corpo à imagem e semelhança do corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E viveremos por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora veja como foi aberta essa dispensação da graça. Foi aberta por São Pedro no dia de Pentecoste para os judeus e na casa de Cornélio para os gentios. Pedro tinha as chaves do reino dos céus, tinha a revelação. E ao ter a revelação da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, tinha o conhecimento do programa divino correspondente à primeira vinda de Cristo, e o revelou no dia de Pentecoste, e se abriu a porta do reino dos céus, e milhões de seres humanos estiveram entrando no reino dos céus e estiveram recebendo vida eterna. Agora podemos ver que uma chave contém todo o poder que é necessário para abrir a porta da qual é essa chave. E ao se abrir essa porta, então se pode entrar por essa porta e receber tudo o que há atrás dessa porta. Agora,
podemos ver que Cristo é quem tem todas as chaves. Mas vejam, deu a chave do reino dos céus a Pedro e a usou muito bem, São Pedro. E abriu a porta, que é Cristo. Com essa chave, essa revelação, a revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado na cruz do Calvário. E agora, com essa porta aberta, se torna possível o novo nascimento de todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E se torna possível todo o programa correspondente à dispensação da graça. Vejam, o importante que é uma chave. É muito importante, porque mesmo que a chave seja pequena, abre uma porta grande. E depende do que for a chave, é a porta que vai ser aberta. Agora temos também que Jesus nos diz no livro do Apocalipse, capítulo 3, e versículo 7, da seguinte maneira, diz: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Agora, temos aqui, falado pelo mesmo Jesus Cristo, outra chave, a chave de Davi. Com a chave de Davi, se abre o reino de Davi. Se abre a porta para o glorioso reino de Davi. Porque a promessa para Davi foi que seu reino será para sempre e que não faltará um da sua descendência que se sente em seu trono, no trono de Davi. E por isso o Messias tinha que vir como um descendente do rei Davi. Por isso veio Jesus como um descendente do rei Davi, por meio de uma virgem. A Virgem Maria, descendente do rei Davi e, consequentemente, descendente de Jessé, o pai de Davi. O arcanjo Gabriel, falando sobre Jesus, disse à Virgem Maria em São Lucas, capítulo 1, versículos 30 em diante, da seguinte maneira: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui temos Jesus como o herdeiro ao trono de Davi. E Cristo nos diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que ele tem a chave de Davi. Portanto, somente Jesus Cristo é quem pode abrir a porta do reino de Davi, para ser restaurado o reino de Davi nessa terra, no meio do povo hebreu, e reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, no livro das eras da igreja, pregado na América do Norte, diz, na página 329 diz: e quando entrar aquele último membro eleito
corpo de Cristo, então aparecerá nosso Senhor. A chave de Davi. Não foi Davi o rei sobre todo Israel? E não é Jesus o filho de Davi? Segundo o fato de que ele estará sentado sobre o trono de Davi durante o milênio e reinará e regerá sobre sua herança? Seguramente. Então, a chave de Davi significa que é Jesus quem dará começo ao milênio. Aquele quem tem as chaves da morte e do inferno levantará os seus para que possam compartilhar seu reino de justiça sobre a terra. Agora, quem tem a chave de Davi também tem as chaves do inferno e da morte. E se tem as chaves da morte e do sepulcro, então pode realizar a ressurreição de todos os mortos em Cristo, pois ele tem as chaves. E se tem as chaves, então pode abrir e pode tirar todos os que morreram fisicamente, tirá-los em um corpo eterno e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo prometeu que ele ressuscitará todos os crentes nele que partiram. Isso disse Cristo em São João, capítulo 6, versículos 39 ao 40, e nesse mesmo capítulo 6, em outros lugares mais também diz, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Cristo prometeu que ressuscitará os crentes nele que partiram, diz que será no último dia. Por quê? Como ele vai ressuscitar os mortos em Cristo? Porque ele tem o quê? As chaves do inferno e da morte. Tem as chaves do sepulcro e da morte. Portanto, ele pode ressuscitar todos os crentes nele que já partiram. E nós, os que vivemos, pode nos transformar. E nos transformará e nos dará um novo corpo quando tiver ressuscitado os mortos em Cristo. E para Cristo, colocar o tipo e figura da ressurreição dos mortos em Cristo para o último dia, encontramos que Cristo ressuscitou Lázaro. Depois, quando Lázaro já tinha 4 dias de morto e já fedia seu corpo, já tinha começado a se corromper. E não importa que o corpo físico dos escolhidos de Deus se corrompeu. Não importa que esteja já tornado cinzas, porque alguns já levam cerca de 2.000 anos, outros levam 1.000 anos, outros levam 500 anos, outros levam 100 anos, outros levam 50 anos, outros 25 anos e alguns dos nossos que partiram. Mas não importa o tempo que levem de terem morrido fisicamente, os filhos de Deus que já partiram, isso não importa. Cristo tem o poder para ressuscitá-los em corpos eternos, porque ele tem a chave da morte e do sepulcro. Agora é ele quem realizará essa ressurreição e por isso ressuscitou Lázaro como tipo e figura do que ele fará com os crentes nele, que partiram e que ele ressuscitará no último dia, ou seja, no 7º milênio. Lázaro tinha que ser ressuscitado para pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que Lázaro era crente em Jesus Cristo, porquanto nenhum dos crentes em Jesus Cristo tinham nascido de novo. Era necessário o novo nascimento para a pessoa poder pertencer ao reino dos céus, para
pessoa poder entrar no reino dos céus, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, e ser um membro da igreja de Jesus Cristo, era necessário um novo nascimento, como Cristo disse a Nicodemos. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava interessado no reino de Deus e diz: como pode fazer-se isso? Pode acaso um homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: em verdade que te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus ou no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te dizer: necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer de novo para pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo. E antes da morte e ressurreição de Cristo e vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre 120 pessoas, antes disso, nenhuma pessoa, mesmo que fossem crentes em Cristo, nenhum deles tinha nascido de novo e, portanto, não pertenciam à igreja do Senhor Jesus Cristo, não tinham nascido no reino dos céus, não tinham nascido na igreja do Senhor Jesus Cristo. E Lázaro, e Maria e Marta, mesmo que fossem crentes em Jesus Cristo, ainda não tinham nascido, portanto, ainda não pertenciam ao reino dos céus, ainda não pertenciam à igreja de Jesus Cristo, porque se entra na igreja de Jesus Cristo por meio do novo nascimento, crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. Vejam o simples que é todo esse programa divino para entrar no reino de Deus. E se Lázaro não fosse ressuscitado por Jesus Cristo naquele tempo, o que aconteceria com Lázaro? Pois Lázaro não ia ressuscitar no último dia, ia ressuscitar então naqueles dias, com todos os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram com Cristo, quando Cristo ressuscitou. Mas Lázaro não pertenceria à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque os mortos que ressuscitarão e pertencerão à igreja do Senhor Jesus Cristo, redimidos pelo sangue de Cristo, encontramos que são os que do dia de Pentecoste para cá creram em Cristo, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. E se seus corpos físicos morreram, serão ressuscitados no último dia, ou seja, no sétimo milênio, e ressuscitarão em corpo eterno. E Lázaro, vejam vocês, para ressuscitar no último dia, no sétimo milênio, neste tempo no qual nós vivemos, Cristo tinha que ressuscitá-lo ali para depois Lázaro viver uma temporada mais de tempo e entrar no programa da redenção, crendo em Cristo como seu Salvador, lavando os seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Cristo, e assim obtendo o novo nascimento, o qual não tinha se efetuado em Lázaro até depois do dia de Pentecoste. Do dia de Pentecoste em diante, ele pode ter sido um dos que estavam ali no dia de Pentecoste, junto com Marta e Maria, e também com Maria, a Virgem Maria, e os demais apóstolos e demais pessoas que criam em Jesus um grupo de 120 pessoas e estavam nesse momento ali. Ou seja, que eram pessoas madrugadoras. Foram as pessoas que estavam nessa atividade da manhã e Pedro já está pregando de 8 a 9 da manhã sua primeira mensagem, inaugurando a dispensação da graça, abrindo a porta da graça com a chave que Cristo lhe deu, a chave da revelação, da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. Agora podemos ver este mistério da chave. Vejam, a chave, mesmo que pareça algo pequeno, pode abrir uma porta tão grande que qualquer pessoa pode se maravilhar. Vejam, você pode ver uma porta grandíssima e você ter uma chave pequena, algo pequeno, e você dizer: eu tenho
com que abrir essa porta para que todos possamos passar. Qualquer pessoa que não compreende o que é uma chave pode pensar, para abrir uma coisa tão grande, é necessário um equipamento muito grande. Mas não, o que é necessário é ter a chave correta para essa porta. E Deus tem uma chave para cada porta. Para a porta do reino dos céus, que é Cristo, ele tem uma chave e a entregou a Pedro e abriu essa porta no dia de Pentecoste para os hebreus e depois abriu a casa de Cornélio para os gentios e estiveram entrando milhões de seres humanos dentre hebreus e dentre gentios à casa de Deus, porque Cristo é a porta à casa de Deus. Vejam, a porta que foi aberta a porta da casa de Deus, para ser cheia a casa de Deus de filhos e filhas de Deus. E era necessária a chave. E agora a chave para abrir esse glorioso reino milenial de Cristo, na restauração do reino de Davi. Cristo diz que ele tem essa chave. Ele tem essa chave e isso significa que ele abrirá com essa chave esse reino milenial. E isso é para o 7º milênio. Ele abrirá essa porta e essa porta é a porta da segunda vinda de Cristo. Como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, como filho do homem e filho de Davi, para ser aberta essa porta para os hebreus e para os gentios que entrarão por essa porta ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam que Cristo é quem tem todas as chaves. A Pedro deu a chave para entrar ao reino dos céus. Durante a dispensação da graça, que é a entrada ao reino dos céus, mas agora para entrar ao glorioso reino de Deus que será estabelecido na terra. O reino de Davi é necessário a chave de Davi. E assim como o Evangelho foi trazido dos hebreus aos gentios por meio de Pedro, que tinha a chave, e Paulo, que foi o apóstolo para os gentios, diz o precursor da segunda vinda de Cristo que os gentios levarão o evangelho aos hebreus. Agora, o evangelho que levarão aos hebreus, os gentios, é o evangelho do reino. O evangelho do reino com a porta do reino de Deus. Para ser estabelecido na terra, essa porta tem que ser aberta, a porta do reino de Deus para esse glorioso reino milenial. E essa porta é a segunda vinda de Cristo. E há uma chave. E agora, assim como Pedro tinha a chave da porta do reino dos céus para entrar na casa de Deus no reino dos céus, e abriu essa porta, a porta da primeira vinda de Cristo, assim como os hebreus trouxeram o evangelho aos gentios, Pedro e Paulo, os gentios o levarão aos hebreus, ou seja, as duas oliveiras, Moisés e Elias. E sob esses ministérios estará a chave de Davi sendo usada e abrindo essa porta do reino de Deus, essa porta do reino de Davi, para que Cristo se sente no trono de Davi e reine sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Ao que vencer, assim como Pedro venceu obtendo essa revelação de Cristo, de quem era Cristo em sua primeira vinda, o Filho do Deus vivente, e foi mudado o nome, e foi dado o nome de Pedro, era Simão, e recebeu o nome de Pedro. E agora,
encontramos que a chave para abrir esse glorioso reino milenial de Cristo é a chave de quem? De Davi. Essa é a chave que Cristo tem. E Ele a usará por meio da sua manifestação do último dia, onde estará manifestando os ministérios de Moisés e de Elias, e onde também estará manifestado o ministério de Jesus no último dia. E agora diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e geração de Davi. Vejam como se identifica aí, em Apocalipse capítulo 22. E agora, o enviado da raiz de Davi, da linhagem e raiz de Davi, que é Jesus Cristo, é quem vem com a revelação da linhagem e da raiz de Davi para reinar Cristo como filho de Davi sobre o reino milenial e sobre o trono de Davi que será restaurado no meio do povo hebreu. Como disse o anjo Gabriel à Virgem Maria, onde diz que seu pai lhe dará o trono de Davi e reinará para sempre sobre o trono de Davi. Esse trono será restaurado no meio do povo hebreu. Por isso é que Cristo, para o último dia, vem como filho do homem e filho de Davi. Em sua primeira vinda, ele veio como filho do homem, ou seja, como profeta. Quando se diz filho do homem, se diz profeta. É filho do homem, o título de profeta. Filho do homem e filho de Deus em sua primeira vinda. E para a sua segunda vinda, os títulos são Filho do Homem e Filho de Davi, para se sentar sobre o trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Como filho de Davi, ele é o herdeiro ao trono de Davi e, consequentemente, ao reino de Davi sobre o povo hebreu. Como filho de Abraão, ele é o herdeiro a todo o território de Israel, com todas as pessoas de Israel, com todo o povo de Israel. E como filho do homem, ele é o herdeiro ao planeta Terra, com todos os seus habitantes e com tudo que o planeta Terra tem. E agora, tem que haver uma chave para Cristo abrir esse reino e começar esse reino. Essa é a chave de Davi. Essa chave é a que é usada neste tempo final e se abre a revelação da segunda vinda de Cristo como Filho do Homem e Filho de Davi e se introduz o glorioso reino de Cristo. Se prepara o povo para esse glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E por isso é que sob o sétimo selo, ao final do sétimo selo, chega o final dos reinos deste mundo, chega o final também das taças, das pragas, chega o final também do próprio sétimo selo e também da introdução ao milênio. Porque há um lapso de tempo de introdução e depois se entra plenamente ao glorioso reino milenial depois da grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, se tem a introdução ao milênio, onde se realiza todo o trabalho correspondente para a restauração do reino de Davi no meio do povo hebreu e sobre o mundo inteiro, porque o reino de Davi, sobre o qual Cristo estará como rei, governará não somente sobre o povo hebreu, mas sobre todas as nações. Porque os reinos deste mundo se tornarão
do nosso Senhor diz, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante. Diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor. De quem vieram a ser os reinos do mundo, diz aqui, isto é, ao soar a sétima trombeta. E a sétima trombeta é soada pelas duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E a sétima trombeta para o povo hebreu é o mesmo que o sétimo selo para a igreja gentia. E o que é o sétimo selo para a igreja gentia? A segunda vinda de Cristo. E isso mesmo é a sétima trombeta para o povo hebreu. A mesma revelação para os gentios e para os hebreus. A revelação da segunda vinda de Cristo. E para isso é necessário a chave de Davi para abrir essa porta. Cristo é a porta. A abrir essa porta, Cristo. A segunda vinda de Cristo. Para ser aberta a porta para o glorioso reino milenial de Cristo. Esse reino de Davi, prometido para ser restaurado aqui na terra. E isso é também o reino de Deus neste planeta Terra. Como Cristo disse, quando ensinou os seus discípulos a orar a pedido deles, uma das coisas que ele ensinou foi pedir pela vinda do reino de Deus, dizendo: venha teu reino, seja feita tua vontade, assim como no céu, aqui na terra. E sob o reino glorioso de Jesus Cristo, como Filho de Davi, sentado sobre o trono de Davi, a vontade de Deus será feita aqui na terra. Será um reino que ensinará à raça humana o conhecimento do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por isso, Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz: e a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, que a terra será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, como filho do homem e filho de Davi, para se sentar no trono de Davi. Assim como a terra foi cheia do conhecimento da primeira vinda de Cristo por meio da pregação do Evangelho da graça. E por meio da pregação do Evangelho do reino, a terra será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, para se sentar no trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Agora podemos ver que isso será no reino de Deus, estabelecido na terra sob o governo do Messias, de Cristo. E Cristo em Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz: ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele se sentou com seu Pai em seu trono no céu. E agora, para o glorioso reino milenial, onde Cristo se sentará sobre o trono de Davi, agora ele prometeu para o vencedor, para o mensageiro, que estará no último dia, com a chave, abrindo a porta, pois Cristo estará nele manifestado. E Cristo tem a chave, e na manifestação de Cristo através dele, Cristo usará essa chave através desse mensageiro e abrirá essa porta, a porta da segunda vinda de Cristo, como Filho do homem e filho de Davi, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para entrar nesse glorioso reino milenial de Cristo. É preciso entrar por uma porta, e para abrir essa porta tem que se usar uma chave. E essa é a chave de Davi. Por isso é que é Cristo, em sua manifestação final, quem abrirá essa porta.
abrirá essa porta. E ele é quem começará esse reino milenial. Os reinos deste mundo se tornarão do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando uma pessoa compra uma propriedade, paga o preço dessa propriedade, é feita a escritura em nome dessa pessoa que comprou e depois se registra. E sai registrada essa escritura no nome de quem a comprou. Cristo já pagou o preço da redenção. O preço de toda a criação. Portanto, o título de propriedade pertence a quem? A Cristo. O título de propriedade de toda a criação. E porquanto o título de propriedade de toda a criação pertence a Cristo, assim como quando uma pessoa compra uma propriedade e assina a escritura e paga o preço, recebe a chave. E agora, Cristo tem a chave de toda essa propriedade de toda a criação, pela qual ele pagou o preço da redenção. Portanto, ele é o dono de toda a criação. E ele é quem, neste tempo final, tomará toda a criação e governará neste planeta Terra, sobre todo o planeta Terra, com todos os seus habitantes, com todos os seus animais, com todas as suas árvores e com tudo o que estará durante o reino milenial. E o que ele tiver que tirar, pois o tirará. Como quando uma pessoa compra uma propriedade e depois diz: mas isso aqui eu não gosto. O tira porque é dono dessa propriedade. E Cristo disse que o joio será atado em feixes e será lançado no fogo. E Cristo disse: toda árvore que o meu Pai Celestial não plantou será cortada e será desarraigada, arrancada. Será arrancada. Isso está em São Mateus capítulo 5, versículo 13. E em São Mateus capítulo 13, versículo 30 em diante, nos fala também da parábola do trigo e do joio. Cristo pagou o preço da redenção do planeta Terra com toda a criação. E depois ele tirará o que ele não quer que esteja no planeta Terra, porque tudo pertence a ele. E é para este tempo final, onde no céu sai o título de propriedade registrado totalmente, porque essa propriedade, toda a criação, esteve em pleito, porque o diabo esteve reclamando que pertence a ele, porque enganou Adão e Eva lá no princípio e roubou a bênção. Mas o título de propriedade permaneceu na mão de Deus. Esse é o livro selado com 7 selos. E por isso Cristo toma e faz a reclamação no último dia. Agora podemos ver tudo o que envolve uma chave. Agora podemos ver que Cristo é quem tem não somente a chave do inferno e da morte, não somente a chave do túmulo, do sepulcro e da morte do inferno, mas que ele tem também a chave de Davi. Vejam, em Isaías 22, nos fala também dessa chave. Capítulo 22, versículo 22, nos diz da seguinte maneira: porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E depois em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, Cristo, fazendo referência a essa profecia, se apresenta como quem tem a chave de Davi, porque é o mesmo Cristo, o qual foi refletido aqui, nesta passagem do Antigo
testamento. E quando se diz que tem a chave da casa de Davi, é porque é o príncipe que reinará sobre a casa de Davi como príncipe e reinará sobre todo o povo hebreu e sobre todo o planeta Terra e sobre todos os seres humanos. E esse é nosso amado Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus que Ele é quem tem essa chave. Isto diz o que é santo, verdadeiro. Quem tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, e a tem sobre seu ombro, o que representa que Ele é quem abre e ninguém fecha, e que Ele é quem governará durante o reino milenial. Por isso também o profeta Isaías, no capítulo 9, nos diz, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O principado sobre seu ombro. Essa é a chave de Davi, sobre seu ombro. O principado, pois é o príncipe para reinar sobre o povo hebreu e sobre o trono de Davi. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Agora vejam que diz que será sobre o trono de quem? De Davi. Porque ele é quem tem, ele é quem tem o principado sobre seu ombro, tem a chave de Davi sobre seu ombro. Agora vimos quem é quem tem a chave de Davi, quem é quem tem também a chave do inferno e da morte. Agora, vejam, em Apocalipse, vejamos, por isso é que Cristo nos chama e nos tira das garras do inimigo e nos coloca em lugares celestiais em Cristo Jesus, porque Ele tem as chaves do inferno e nos tira do poder do maligno. E agora em Apocalipse, capítulo 20, diz, então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. E depois de esto deve ser desatado por Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Agora vejam como esse anjo, o qual tem a chave do abismo, abre, joga o diabo no abismo, lança o diabo no abismo, e então temos o reino milenial sem o diabo incomodando na terra, porque o diabo, durante o reino milenial, não terá nenhum poder sobre o povo, porque não estarão vivendo sobre a terra a besta, nem a imagem da besta, nem os que ele tinha enganado, porque o fogo atômico os terá queimado. E o diabo não terá a quem enganar. E a terra, porquanto será cheia do conhecimento da glória de Deus, da glória do Senhor, as pessoas serão pessoas conhecedoras do programa de Deus, e o diabo não os poderá enganar. Agora vejam como Cristo usa bem
tanto a chave do inferno como a chave da morte, como a chave de Davi e também como a chave do reino dos céus, a qual colocou nas mãos de Pedro e ungiu Pedro com o Espírito Santo. E por meio de Pedro, o Espírito Santo abriu a porta do reino dos céus para a dispensação da graça, para que entrassem milhões de seres humanos de era em era no reino dos céus e fizessem parte da Igreja de Jesus Cristo. E assim também ele tem a chave de Davi para abrir esse reino de Davi e para abrir essa dispensação do reino, para que entre milhões de seres humanos nesse glorioso reino milenial de Cristo. Vimos este mistério do Filho do Homem com as chaves do inferno e da morte. Por isso ele poderá ressuscitar os mortos em Cristo, porque ele tem as chaves da morte. Pode tirar da morte todos os que partiram e dar um corpo eterno. Temos um Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual tem todas as chaves que são necessárias para ele abrir a porta das bênçãos do céu para todos vocês e para mim também. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, com as chaves do inferno e da morte. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve, Ele ressuscite os mortos em Cristo e complete o número dos escolhidos de Deus e nos transforme, todos nós, e nos leve à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus os abençoe e passe todos muito boa noite.